Vamos lá, meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos. Nosso tema continua sendo iter criminis, ou seja, nosso tema continua sendo o caminho do crime. Então, no bloco anterior, nós vimos que o crime, entre o seu início até o seu final, ele passa por 4 etapas. Nós temos a cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação. Nós vimos, doutores, que se o crime não se consumar, eu tenho 4 possibilidades de resposta. A primeira delas nós já estudamos, é a tentativa. Tentativa, artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal, é quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. É quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Ou seja, na tentativa, o réu quer consumar o crime, mas ele não pode, por circunstâncias alheias à vontade dele. O réu responde pelo crime que ele queria ter consumado, pelo crime que ele queria ter praticado, com a pena reduzida de 1 a 2/3. Nós vimos então que a natureza jurídica da tentativa é causa de redução de pena. Causa de redução de pena. Causa de diminuição de pena, se você preferir. Agora, nós temos uma segunda possibilidade, que é o artigo 15 do Código Penal. Então, o artigo 15 do Código Penal é a segunda possibilidade quando o crime não se consuma. O artigo 15 do Código Penal é a famosa desistência voluntária. É a famosa desistência voluntária. O que é a desistência voluntária, professor? Desistência voluntária é quando o réu inicia a execução, mas antes de esgotá-la, desiste voluntariamente. Olha a diferença. Na desistência voluntária, o réu pode consumar o crime, mas ele, réu, não quer mais. Ele pode consumar o crime, mas por algum motivo, ele, réu, voluntariamente desiste da consumação. A doutrina chama a desistência voluntária de ponte de ouro do direito penal. Por quê, doutores? Porque na desistência voluntária, o réu só responde pelos atos que ele deu causa, ou seja, ele só responde pelos atos que ele praticou. Em outras palavras, na desistência voluntária, nós teremos a alteração do tipo penal. Nós teremos a alteração do tipo penal. Vamos ao exemplo, vamos entender. A prova fala que o Tiago quer matar o Vinícius. Então o Tiago quer matar o professor Vinícius. Tudo bem? Então olha só, qual é o crime que eu quero praticar? O crime de homicídio. A prova fala que eu inicio a execução. Eu saco a minha arma de fogo e falo, Vinícius, agora você morre. Eu dou um tiro, senhores, no Vinícius para acertar o peito, uma região letal. Mas eu acerto o braço dele, uma região não letal. Ou seja, eu iniciei a execução, mas ainda eu não esgotei. Como que você sabe, Tiago, se o réu esgotou ou não a execução? Pessoal, o réu esgota a execução quando ele produz um ato capaz de atingir o resultado por ele desejado. Então, se eu tivesse acertado a cabeça dele, o peito dele, que é uma região letal, eu teria esgotado a execução. Por quê? Porque se eu tivesse virado as costas e ido embora, o crime teria possibilidade de chegar no resultado. Mas se eu acertei uma região não letal, se eu virar as costas e for embora agora, ele vai morrer? Não. Então eu ainda não esgotei a execução. Então volta na história. O Tiago quer matar o professor Vinícius. Ele dá um tiro no Vinícius, querendo matar. Mas ele acertou o braço. Eu já esgotei a execução? Não. Aí eu chego perto do Vinícius, que tá sangrando, que tá no cantinho da sala, e falo, agora eu vou te matar de vez. Eu miro na cabeça dele a arma de fogo. Aí ele fala, Tiago, a minha esposa está grávida. Eu falo, não acredito.
eu não mato, senhores, marido de esposa grávida. Então, naquele momento, ó, ninguém está me impedindo de dar o segundo tiro, o tiro fatal. Ninguém está me impedindo. Eu posso dar o segundo tiro? Posso, mas na hora que ele fala que a mulher dele está grávida, eu guardo a arma e vou embora. Veja, eu podia ter dado o segundo tiro? Sim, mas por que eu não estou dando agora? Porque eu não quero mais. Eu estou desistindo voluntariamente. Senhores, qual é o meu crime? É tentativa de homicídio? Não. Ponte de ouro do direito penal. Eu vou responder pelo que eu fiz até aquele momento. Qual é o meu crime? Lesão corporal. Então, a desistência voluntária cria a alteração do tipo penal. A alteração do tipo penal. Veja, o meu crime não será tentativa de homicídio. O meu crime será o quê? Lesão corporal, porque foi aquilo que eu fiz até aquele momento. Foi aquilo que eu fiz até aquele momento. Altera-se o tipo penal. Tudo bem? Essa é a segunda possibilidade. Mas, dentro do artigo 15, eu tenho ainda a terceira possibilidade. Dentro do artigo 15, eu tenho ainda o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Doutores, veja, também é o artigo 15 do Código Penal. O arrependimento eficaz também é ponte de ouro do direito penal. Por quê? Porque eu também vou responder apenas pelos atos que eu dei causa. Tudo bem, senhores? Só que qual é a diferença de desistência voluntária para o arrependimento eficaz? A diferença é que no arrependimento eficaz, o réu esgota a execução. O réu esgota a execução. Ou seja, se eu virar as costas e for embora agora, o Vinícius vai morrer? Vai. Eu esgotei a execução. Porém, depois que eu esgotei a execução, eu me arrependo e evito a consumação. Arrependimento eficaz. O réu esgota a execução, se arrepende e evita a consumação. Arrependimento eficaz. Então vamos ao exemplo. Eu agora dei o tiro para matar o Vinícius. Eu acertei, gente, o peito dele. Veja, uma região letal. Se eu virar as costas agora e for embora, doutores, se eu virar as costas agora e for embora, ele vai morrer? Vai, porque eu esgotei a execução. Quando o Vinícius cai, a mochila dele abre e a prova fala que eu vejo o teste de gravidez positivo da esposa dele. Na hora que eu descubro que o Vinícius vai ser papai, eu me arrependo. Eu levo o Vinícius para o hospital e ele fica vivo. Ponte de ouro do direito penal. Eu vou responder por tentativa de homicídio? Não. Se é ponte de ouro, natureza jurídica. Alteração do tipo penal. Assim como na desistência voluntária, no arrependimento eficaz eu só vou responder pelos atos que eu dei causa. O que eu fiz até aquele momento? Lesão corporal. Então, no arrependimento eficaz, eu também só irei responder pelos atos que eu dei causa. Ou seja, no meu exemplo, lesão corporal. Tudo bem, senhores? Mas, Tiago, vamos imaginar que você deu um tiro, acertou a cabeça do Vinícius, região letal. Muito bem, eu já esgotei a execução. No momento que o Vinícius é alvejado, a mochila dele abre e eu vejo o teste positivo de gravidez da esposa do Vinícius. Então, naquele momento, eu descobri que o Vinícius vai ser papai. A prova fala que eu pego o Vinícius naquele momento, levo ele para o hospital para socorrê-lo. Só que não tem jeito, ele morre. Pergunta, qual é o meu crime? Homicídio consumado. Tiago, mas por que se você se arrependeu e prestou socorro? Porque, gente, a lei é clara. O arrependimento, para ter ponte de ouro, ele tem que ser eficaz. O réu tem que evitar a consumação. Em outras palavras, se o réu se arrepende depois de esgotar os atos de execução, mas não evita a consumação, senhores, ele não tem o benefício. Ele vai responder pelo crime que ele deu causa. Ué, eu queria matar o Vinícius e matei, e meu crime é homicídio doloso consumado. Tudo bem? Beleza? Homicídio doloso consumado. Então vamos lá. Se o crime não se consuma, eu tenho 4 possibilidades. No bloco anterior estudamos a tentativa. E nesse bloco estudamos
a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A quarta e última possibilidade, quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma, é o artigo 17 do Código Penal. É o artigo 17 do Código Penal. É o famoso crime impossível. É o famoso crime impossível. Então vamos lá. Quando que o crime é impossível? O crime é impossível quando o meio utilizado pelo réu for absolutamente ineficaz ou o objeto material do crime for absolutamente impróprio. Repito, o crime é impossível quando o meio utilizado pelo réu for absolutamente ineficaz ou quando o objeto material do crime for absolutamente impróprio. Senhores, se o meio for absolutamente ineficaz ou o objeto for absolutamente impróprio, o réu vai ser absolvido, porque o fato será atípico. O fato será atípico. Vamos aos exemplos então. Vamos lá. Eu quero matar o Marquinho, nosso cameraman da Maquijures, certo? E minha esposa sabe que eu vou vir gravar na Max armado. Eu vou trazer a minha arma de fogo porque eu vou chegar aqui e vou dar alguns tiros no Marquinho com a intenção de matá-lo. Então o que a prova da OAB conta? Que a minha esposa tira da minha mochila a arma de fogo e coloca no lugar um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo, uma réplica perfeita da minha arma de fogo. Quando eu chego aqui e falo, Marquinho, você agora vai morrer e saco a arma, eu aperto o gatilho uma vez, eu aperto 2, 3, 4, a arma não dispara. Por quê? Porque ela não vai disparar mesmo. É uma arma de brinquedo. Ela pode até fazer o barulho do tiro, mas ela não dispara bala, ela não dispara projétil. Qual é a chance de eu matar o Marquinho com essa arma? Nenhuma. Então o meu crime é impossível, porque o meio que eu utilizei, atenção, a arma é meio para o crime. A arma é meio para o crime. Então no meu exemplo, o crime é impossível porque o meio que eu escolhi é absolutamente ineficaz. É absolutamente ineficaz. Ok, gente? Agora, o crime também é impossível quando o objeto material for absolutamente impróprio. O crime também é impossível quando o objeto material for absolutamente impróprio. Tiago, o que é um objeto absolutamente impróprio? Gente, objeto material é o bem da vida sobre o qual recai o crime. É o bem da vida sobre o qual recai o crime. Isso é objeto material. Então veja, no crime de homicídio, por exemplo, qual é o objeto material? A vítima. Então a prova fala, o Tiago quer matar o seu pai. Quando eu chego na casa do meu pai, eu acho que o meu pai está dormindo. Eu dou agora 3 tiros nele, ó. A arma agora é eficaz, a arma disparou. Só que a prova fala que quando a perícia chega no local, constata que a causa da morte do meu pai foi um ataque cardíaco fulminante. Ou seja, a prova fala que quando eu dei o primeiro tiro, meu pai não estava dormindo, ele já estava morto. Pergunta, tem como matar uma pessoa que já está morta? Não. Tem como matar uma pessoa que já está morta? Não. Então aqui nessa segunda historinha, o crime também é impossível. Mas por que o crime é impossível? Porque o objeto material é absolutamente impróprio. Porque o objeto material, ou seja, a vítima para o crime de homicídio, já estava morta. É um objeto absolutamente impróprio. Vocês precisam tomar cuidado, por quê? Porque se o meio for relativamente ineficaz, se o meio for relativamente ineficaz ou o objeto material for relativamente impróprio, teremos tentativa. Explico. Vamos imaginar aqui que eu cheguei para matar o Marquinho com a minha arma de fogo. Vamos imaginar uma arma de tambor, um revólver 38. Eu aperto o gatilho a primeira vez. Veja, o tambor gira, mas o projétil não dispara. Eu aperto a segunda vez. O tambor gira, mas o projétil não é disparado. Aí a polícia chega e me prende. A perícia fala, a arma estava com defeito.
mas se o Thiago apertasse a terceira vez, teria disparado. Opa! Então o defeito da minha arma não era um defeito que tornava ela totalmente incapaz de disparar, tornava ela parcialmente incapaz. Então é um meio relativamente ineficaz, tentativa de homicídio. Se a perícia falasse que a arma não dispararia, eu podia apertar quantas vezes fosse, que ia girar o tambor, mas não ia disparar, o crime seria impossível. Meio absolutamente ineficaz. No exemplo do meu pai, eu cheguei em casa, eu acho que o meu pai está dormindo, mas o meu pai sofreu um ataque cardíaco. Eu dou 3 tiros nele. Se a perícia fala que no primeiro tiro ele já estava morto, objeto absolutamente impróprio, eu vou ser absolvido, fato atípico, crime impossível. Mas se a prova falar que quando eu te dei o primeiro tiro, ele ainda estava vivo, mas que a causa da morte foi o ataque cardíaco, gente, eu poderia ter matado, mas não matei. Não matei por uma circunstância alheia à minha vontade, que foi o ataque cardíaco que ele tinha sofrido, com causa absolutamente independente pré-existente. Rompe o nexo, tentativa de homicídio agora, porque no meu exemplo o objeto era o quê, doutores? Relativamente impróprio. Objeto relativamente impróprio. Para fechar o caminho do crime, eu tenho que voltar em um artigo. Por quê? Nós estudamos o 14 quando falamos de consumação, estudamos o próprio 14 quando falamos da tentativa, estudamos o 15 quando falamos da desistência voluntária, estudamos o próprio artigo 15 quando falamos do arrependimento eficaz, e estudamos o artigo 17 quando falamos do crime impossível. Então, qual é o artigo que eu pulei? Eu pulei o 16. Por quê? Porque agora o crime consumou. Tudo bem? O crime consumou. E depois da consumação, o réu se arrepende. Tá vendo a diferença? No arrependimento eficaz, o réu se arrepende antes da consumação. E ele tem que, inclusive, evitar a consumação para ter a ponte de ouro do direito penal. No artigo 16, o tema se chama arrependimento posterior. Arrependimento posterior, posterior à consumação. Repete na sua casa. Posterior à consumação. Então veja, no arrependimento posterior, o crime se consumou. Após a consumação, o réu se arrepende. E antes do juiz receber a denúncia ou a queixa-crime, o réu repara o dano. O réu repara o dano. Não cabe arrependimento posterior em crime que possui violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não cabe arrependimento posterior em crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então vamos lá, vamos entender. Eu furtei o computador do Marquinho, o crime está consumado. Depois que o furto está consumado, eu me arrependo. E antes do juiz receber a denúncia, eu devolvo o computador para o Marquinho ou pago o valor do computador. Pergunta, como que é o nome do meu benefício? Arrependimento posterior. Qual é a natureza jurídica do artigo 16? Causa especial de diminuição de pena. Eu vou responder pelo crime de furto consumado, mas o juiz vai reduzir a minha pena de 1 a 2 terços. Mas o juiz vai reduzir a minha pena de 1 a 2 terços. Arrependimento posterior. Tudo bem, senhores? Agora, e se eu entrasse aqui na Max e, mediante grave ameaça, subtraísse o computador do Marquinho? Meu crime seria de roubo. Roubo! Roubo! Pergunta. A prova fala que depois que o roubo está consumado, antes do juiz receber a denúncia, eu devolvi o computador para o Marquinho. Pergunta. Eu tenho direito de ser beneficiado pelo arrependimento posterior? Não. Por quê? Porque eu empreguei violência ou grave ameaça contra a pessoa. E o artigo 16 é claro, doutores. Não cabe arrependimento posterior em crimes que possuam violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tudo bem? Então, arrependimento posterior, a natureza jurídica é de causa especial de diminuição de pena. Eu respondo pelo crime consumado que eu pratiquei, com a pena reduzida de 1 a 2 terços. Com a pena reduzida de 1 a 2 terços. Tudo bem?
quanto mais perto do recebimento da denúncia eu reparar, menos vai ser a redução. Quanto mais longe do recebimento da denúncia eu reparar o dano da vítima, maior será a redução. No próximo bloco, a gente ainda vai falar de arrependimento posterior, porque eu vou trazer para você 4 situações que estão previstas na jurisprudência ou no próprio Código Penal, que o arrependimento posterior, ele não vai diminuir a pena, ele vai absolver o réu. Por quê? Porque são causas especiais, onde a lei ou a jurisprudência reconhecem que o Estado perde o direito de punir, ou seja, que ocorre a extinção da punibilidade do réu se houver o arrependimento. Toma uma água na sua casa, relaxa e até daqui a pouco.